Olá! Como vai você? Espero que esteja tudo bem. Hoje estamos aqui para gravar um vídeo muito legal explicando sobre o que é um site responsivo e como ele funciona. E eu pretendo ser bem rápido, direto, né, para não ter pessoas enchendo o saquinho lá, os coleguinhas brigando com os outros porque o vídeo demorou ou não, enfim. Então eu quero esclarecer, tem muitas pessoas que ainda não entendem isso sobre sites responsivos e isso acaba até fazendo com abre uma margem grande para as pessoas serem enganadas. O que eu vejo de pessoas enganadas pelas empresas, né, pelas propagandas, elas acham que elas têm um site responsivo quando na verdade elas não têm. Então hoje eu vou explicar aqui o que é um site responsivo rapidamente e vou mostrar como funciona o site responsivo rapidamente, você vai ver na prática. Legal, explicação, sendo bem simples. Um site responsivo não é a mesma coisa que um site adaptado. Então, por exemplo, isso inclusive é muito legal porque tem umas propagandas de umas empresas famosas que vendem site que eles falam site adaptado ao mobile ou aos dispositivos mobile, né? Enfim, o site adaptado não é responsivo. O próprio nome está dizendo, é adaptado. O que isso significa? Significa que você vai ter um site normal, onde as pessoas vão acessar, que é o site do computador, né? Que as pessoas vão acessar essa URL quando elas estão no computador. E aí você vai ter que gerar um outro site, existe um outro site que você gera esse outro site para que as pessoas acessem quando você está no mobile, quando as pessoas estão acessando pelos celulares, tablets e afins. O que acontece? Isso não é responsível, isso é adaptado, porque é como se fosse uma gambiarra, né? Porque você cria uma outra estrutura para que você possa fazer o site ser mostrado da forma correta no celular. Um exemplo rápido para vocês, ó. Se a gente pôr m.facebook, olha só, ele vai aceitar o URL, olha que legal, ó. m.facebook.com. Isso daqui é o que? Veja até que, ó, tá tudo, a tela ficou meio bagunçada, meio estranha, é bem diferente do que a gente conhece, né? Por quê? Porque na verdade isso daqui é um mobile do Facebook. O Facebook é um sistema, não é um site, né? Então, eles na verdade, e outra, eles são o Facebook, né? Uma empresa multibilionária, então eles fazem o que dá na telha. Mas enfim, eles geram aqui então um outro site, tá vendo? Esse M é um subdomínio. Então o que acontece? Então aqui M é um subdomínio. Muitos, né? Existem muitos sistemas que fazem isso. Então aqui M é um subdomínio. E dentro desse subdomínio você coloca lá o sistema mobile, que no caso do Facebook é esse daqui, que é o Facebook para celulares. Por isso que é M, de mobile. Então fica m.facebook.com, assim como fica m, talalá, outros sites, outros domínios. Legal? Então esse é o exemplo de uma adaptação. Isso é uma adaptação, certo? Isso não é responsivo, isso é uma adaptação, ele adaptou. Então ele pegou e criou um outro site. O qual é os lados negativos disso daqui se você não é multibilionário? Se você é um simples empreendedor, uma pessoa comum, qualquer coisa, etc. Primeiro ponto negativo é o seguinte: você tem que ter duas estruturas separadas. É como se literalmente você tivesse dois sites e você tem que cuidar dos dois sites. Se você posta conteúdo em um site, você tem que postar conteúdo no outro site. Se você arruma as coisas em um site, você tem que arrumar as coisas no outro site. Porque são dois sites separados. Você faz um adaptado para o mobile e o outro é adaptado para o PC, né, para o computador de forma geral. Legal. Então isso daqui é o famoso adaptado, que é o que vendem por aí, né? Adaptado a mobiles, mobile e etc. E o que acontece? Outro ponto negativo é o seguinte, é o SEO. Que o SEO, para quem sabe sobre SEO, o SEO é um trabalho gigante de se fazer num site. E se você tem duas estruturas separadas, você vai ter que fazer SEO nas duas estruturas. Então é trabalho dobrado para fazer SEO também, certo? E o outro ponto negativo é que o Google já declarou lá no blog oficial do Google, né? Tudo bonitinho lá. Oficialmente está declarado que é o seguinte: o Google não acha interessante. Eles disseram que eles não acham interessante, dão preferência para sites responsivos nas respostas das buscas. Por quê? É bem simples. Eles não acham legal você ter duas URLs apontando para o mesmo conteúdo. Ou seja, você tem uma URL m.facebook.com apontando para o seu artigo, o churrasco na laje.
E aí depois você vai ter o seu site normal, que é www.facebook.com, apontando lá para meu churrasco na laje. Então assim, você vai ter dois domínios diferentes, duas URLs diferentes apontando para o mesmo conteúdo. E o Google já deixou bem claro 1 milhão de vezes que ele não gosta nada disso e ele tira pontinhos e dá preferência então para sites responsivos e não sites adaptados, onde tem dois sites diferentes, um para cada dispositivo, certo? Beleza, eu acho que deu para entender a questão do adaptado. Ponto, beleza. Então, quando falam para você adaptado, não caia nessa, né, nessa sacanagem que não é responsivo, é adaptado. E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês assim, mostrar agora na prática como que você descobre um site responsivo. Na verdade, é muito simples você descobrir um site responsivo. Basta, lógico, você pode, se você tiver no celular, como é que você sabe que o site não é responsivo? Porque você tem que dar zoom, né? Fica tudo muito pequeno e você precisa ficar dando zoom para ver as coisas. E isso mostra que ele não é responsivo. E a outra forma de você descobrir que não é responsivo é porque tem barra de rolagem. E no computador é a mesma coisa. Eu peguei alguns exemplos aqui. A ideia aqui não é fazer nenhum tipo, não é denigrir site nem nada. É só mostrar o que é responsivo, só isso. Ou seja, foco, gafanhoto, o que é responsivo. Vamos lá. Temos esse site aqui, eu achei de forma aleatória esses sites pesquisando na web, né? E esse site aqui, inclusive, eu achei um site muito bonito e parece que o trabalho desse cara é muito foda, né? Dá pra ver aí, eu acho que todo mundo que olhar vai ver que o trabalho dele é excelente. Porém, o site dele não é responsivo. Wagner, como você sabe que o site dele não é responsivo? Simples. Você pega o navegador aí, que você está com ele aberto, o site, até mesmo o seu site, para você saber se é responsivo, às vezes você não sabe, né? E você vai fazer o quê? Tem esses dois quadradinhos aqui, que é o de maximizar, né? Diminuir, aumentar a janela, certo? Qual que é a moral aqui? Ó? A gente vai diminuir, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aos poucos, né? Então assim, você pega a janela e vai diminuindo aos poucos. Então o que acontece? Ó, veja que aqui todo o conteúdo está aparecendo na tela, certo? Então dá dando para ver aí tudo. Eu vou diminuir um pouquinho, porque diminuir é simular as várias telas que existem de dispositivos que existem por aí. Inclusive, na verdade, existem aplicativos para a gente fazer essa simulação, mas a gente pode simular simplesmente no navegador mesmo. E o que acontece? Conforme você vai diminuindo, na hora que eu chego no conteúdo, porque o conteúdo desse site já é bem, né, já está bem lá no meio, então não tem muito espaço do lado. Mas quando eu chego no conteúdo, veja o que acontece aqui embaixo. Ó. Aqui é a grande sacada. É porque vai ter esse negócio aqui, infelizmente, para ver, mas veja, ó, barra de rolagem. Quanto mais, isso daqui seria mais ou menos um tablet, ou seja, no tablet vai ficar com um pouco de barra de rolagem. Pode ser até que fique com mais, dependendo da resolução do tablet. Mas quando eu chegar nas medidas próximas de um celular, que é mais ou menos por aqui assim, ó. Na verdade ele nem vai deixar chegar, teria que diminuir um pouco mais, ele não deixa. Mas quando a gente chega nessas medidas aqui, olha o que acontece. Olha aqui embaixo, ó, olha só. Barra de rolagem. Ou seja, esse site não é responsivo. Esse site não é responsivo. Por quê? Tem barra de rolagem. É assim que as pessoas vão ver ele no celular. Então as pessoas não vão conseguir ver, na verdade, né? Ó, elas vão estar lendo aqui e elas vão ter que ficar rolando, sabe? Quando você põe o dedo e fica rolando para um lado, para o outro, e dá zoom e tira zoom, você vai ter que ficar fazendo isso, ó. Você vai ter que ficar rolando para um lado, para o outro, e depois você vai ter que descer, pôr o seu dedinho para descer, vai ter que rolar de novo para o lado para ver o que está aqui embaixo, que inclusive é os botões das redes sociais. Depois você tem que subir, aí você tem que rolar para ver um pedaço de menu, rolar para ver outro. Detalhe, esse site ele é bem simples e ele não é responsivo. Tem sites complexos que não são responsivos que é praticamente impossível de você navegar no celular. Porque, é muita rolagem que você tem que ficar para um lado, para o outro, e sobe, desce, vai para o lado de novo, vai para o outro, e tira zoom e põe zoom. Enfim, é bem simples de você descobrir se o site é responsivo ou não. Deu rolagem, apareceu a barra de rolagem conforme você diminuiu, o site não é responsivo. Ponto. Agora eu vou fazer um teste para vocês verem um site responsivo, certo? Então eu vou pegar aqui, para não ficar mostrando os sites, né? Eu vou pegar o meu próprio site aqui do 8book.com.br, a área de vídeos, né? E eu vou fazer o seguinte, veja que eu gostei da ideia de mostrar esse site, não muito pela propaganda,
não é isso a intenção, é mais pela quantidade de elementos que eu tenho na página, porque aí vocês vão perceber a sacada do responsivo, é perfeito para didática aqui. Então veja que a gente tem aqui, ó, tem uma barra lateral, tem um banner, tem vários quadrados aqui das redes sociais, tem um outro quadrado aqui, tem uns quadrados grandes e tem os quadrados dos vídeos, que são vários quadrados, retângulos, etc, certo? Isso é bem interessante. Olha o que acontece num site responsivo. Esse é responsivo, olha só. Eu vou diminuir, certo? Eu vou vir aqui, ó, só que eu vou fazer do mesmo jeito que o outro, certo? Eu vou diminuindo aos poucos. Então, tá desse tamanho a janela, tá tudo desse tamanho. Eu vou diminuir um pouquinho para vocês, ó, perceba o seguinte, dá para você ver em tudo, todos os detalhes, ó. Quando a tela tá toda, o texto tá ali desse jeito. Conforme eu reduzir, o texto vai descer, olha só que legal, ó, desceu, ainda mais pessoas. Estava aparecendo mais texto ali, tá vendo, ó? E outra coisa legal é o seguinte, os quadrados, se vocês observarem, eles são maiores, eles vão ficando menores. Esse banner é grande, ele está ficando pequeno. E assim vai, ó, eu vou e tudo vai diminuir. Olha só como é que tá ficando os quadrados agora, eles estão ficando mais altos, menores. E aí eu vou, isso daqui seria vamos aqui, que aqui seria a tela de um tablet. Olha só, olha como ficou. O texto desceu para baixo do banner, percebe? Não tem mais nada na lateral. O texto desceu para baixo do banner. Olha como ficou os botões quadrados. Eles ficaram retangulares. Isso daqui é eu que decido, tá, gente? Então, eu, num site responsivo, como foi eu que fiz, eu decidi que tem que ficar assim. Eu poderia decidir, por exemplo, eu prefiro assim, eu achei mais bonito, mas eu poderia pôr 3 aqui, né? Porque como é legal, a usabilidade do mobile é legal os botões serem gigantes, eu gosto muito disso, então eu deixei grande assim. Mas eu poderia dividir mais aqui, né? Então poderia caber 3 aqui, por exemplo. Então ele ficaria 3 agora. Mas o legal é você entender o seguinte, percebe? Ó, tá vendo, ó? Pronto, olha só que legal, ó. Vai diminuindo, o banner é proposital, ele vai pegar tudo da tela. E os outros elementos, o texto veio para baixo e esses dois ficaram em colunas. Né? Esses quadrados se tornaram retângulos. E os vídeos continuam, né? Em 4, legal. Aí eu vou diminuindo, né? As telas do dispositivo eu diminuo. Vai observando, ó, que está diminuindo os botões, ó, eles estão ficando menor. O banner está ficando menor, todas as caixas estão se adaptando. Responsividade, certo? Ele é responsivo. Então eles vão se adaptando. É o que acontece. Só que assim, isso aqui não existe tudo isso de resolução, né? Existe bastante resolução, mas existe tudo isso. Então a próxima resolução, na verdade, é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. 2. Então essa seria a próxima resolução, olha só, nessa próxima resolução assim, olha como é que ficou. E repare que, vamos supor, ó, se você for ver conforme eu estava mexendo aqui, ó, nos vídeos, olha só, ó, tá vendo? 4 vídeos estava aparecendo, aqui essa resolução não existe, por isso que está espremidinho, mas olha só, quando eu jogo uma resolução, olha só, ficou 3 agora, percebe? Foi lá para de baixo, ó, desceram. Agora eu vou mais um pouquinho, ó, 2, olha só. Eles sempre vão se adaptando, eles vão se realocando. Todos aqueles quadradinhos que a gente configurou, eles vão se adequando para todos sempre aparecerem. Tudo sempre tem que aparecer. Observa? Não tem barra de rolagem. Não tem barra de rolagem. Isso daqui é uma resolução existente. Olha só como ficou agora. Agora aqui já não é 3, tá vendo? É 2. E estão bem menor aqui os retângulos, né? E o banner lá continua full, o texto ali embaixo bonitão, vem esse botão enorme, vem agora 2 colunas de vídeo, todos assim, olha só que lindo, maravilhoso. Bom, e se você quer testar o site para saber se ele é responsivo de maneira ainda mais profissional, né, ao invés de você ficar apenas diminuindo e aumentando o browser, apesar que isso já é uma prova real do funcionamento do responsivo, mas se você quiser ser um pouco mais mala e testar de maneira profissional, você pode utilizar entre diversas ferramentas, existem várias ferramentas para você fazer esse teste, mas uma delas, por exemplo, pode ser o Responsinator, né? É bem simples, quando você acessa aqui, você coloca a URL do site, eu coloquei a URL do 8book Vídeos e pedi para ir, ou seja, para começar a fazer o teste. Depois ele vai carregar, ó, o site em todas as resoluções mobile. Olha que fantástico, né? O celular deitado, o celular em pé, o tablet deitado, o tablet em pé. E o mais legal é o seguinte, você pode navegar no site simulando ele nesses dispositivos. Então, por exemplo, aqui é o site do 8book no celular. Então, o que acontece? Ó, veja, ó, olha como é que ele fica no celular. Ou seja, daquela forma que ele estava, que era
aquele monte de elemento um do lado do outro. No celular ele fica assim, ó, os ícones sociais ficam apenas dois, um de cada lado. O banner não tem como, ele tem que ocupar tudo. Normalmente no mobile eu gosto de trabalhar ou com duas colunas ou com uma coluna só. Eu não gosto de trabalhar com três colunas, normalmente não gosto. Então ou é duas ou é uma. Então aqui eu deixei isso daqui tudo em uma coluna, coloquei os ícones em duas porque eles já ficam grandes assim, tá ótimo. Aqui é uma coluna, os vídeos ficam todos em uma coluna. Veja, olha só que legal. E perceba que não existe, no dispositivo não existe barra de rolagem. Porque tudo se adaptou para caber, perceba, tudo coube na tela do dispositivo. A barra aqui, olha só que legal. A barra de menu, volta aqui tudo ao normal. Então, isso daqui que é responsivo. Aí perceba que, ó, se o celular está deitado, o que acontece? Você vai conseguir ver melhor o banner, ele vai ficar maior, né? Os ícones vão ficar maiores, né? Porque eles vão aumentando, isso quer ser responsivo, eles vão aumentando conforme você dá espaço para eles. E aí, o vídeo que no celular em pé fica ocupando uma coluna, no celular deitado já existe espaço para o vídeo ocupar duas colunas. Então, já fica um vídeo do lado do outro. Olha só que legal. Tá vendo? E assim por diante. Isso que é então um site responsivo, certo? Isso é um site responsivo. E nunca tem barra de rolagem. Repare que nunca há. Olha só, nesse outro celular de maior tela, um iPhone 6 na largura, na paisagem, olha só. Os ícones ficam bem grandes, ocupando duas colunas, né? Ficam quase como botões mesmo. E aí fica 3 vídeos, né? Aqui, lógico que se você está com o iPhone 6 é melhor nesse caso, você pode ver assim, não tem problema, mas se você quiser você pode ver assim também, ó, que aí vai ficar muito mais fácil você clicar no vídeo. Mas enfim, isso é responsivo, certo? Então eu espero que tenha dado para entender. Aqui você pode ver todas as resoluções, ó, no tablet como que fica. Aqui tem as coisas do tablet. Olha, o tablet ele é quase como um computador, né, quando ele está deitado. Então essa é a resolução que é exatamente, praticamente igual à resolução do computador, não muda praticamente nada. E isso, lógico, você que desenvolve sites, você pode fazer mudar se você quiser, mas normalmente é quase como se quase como se fosse vendo o site no computador, né? Então você pode usar essa ferramentinha aqui, que é uma das que existe, se você quiser, ou você pode simplesmente diminuir e aumentar o browser. Essa é a maneira que você pode testar aí para você saber quais sites são responsivos ou não. E aí você agora entende a diferença entre adaptado e responsivo. O responsivo, ele se adequa, ele vai se transformando conforme você vai diminuindo o espaço, automaticamente as coisas vão se realinhando. Os blocos existentes, eles vão todos tentando se realinhar para que eles caibam naquele espaço de tela. Então nunca dá barra de rolagem. A barra de rolagem lateral, na vertical, na horizontal, né, ela não é correta, né, é um erro de usabilidade, não deve ter essa barra, a não ser que, óbvio, seja proposital, seja algum projeto proposital, mas o natural é que não haja essa barra de rolagem. Então, ele tem que ir se adaptando, os blocos têm que ir se adaptando para que não haja nunca barra de rolagem. Responsivo e adaptado, né? Não é igual, não é a mesma coisa, e normalmente nas propagandas aparecem falando adaptado, justamente porque as pessoas não entendem da forma técnica, e elas nunca vão entender que na verdade não é responsivo. Mas agora que você já sabe, então não diga mais que o seu site é responsivo se ele não for, porque isso não é legal. Ok? Valeu por ter acompanhado a aula até o final, espero ter ajudado a você entender mais uma coisinha aí da área de tecnologia e desenvolvimento de sites. E muito obrigado, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha aí para fortalecer o meu trabalho, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E valeu, obrigado e tchau!